Mas é importante ainda dizer o seguinte. Eu disse que o meu tema hoje é reforma e reavivamento. Por outro lado, nós temos também uma igreja que se diz reformada, uma igreja que se diz histórica, uma igreja que se diz plantada no solo da verdade, mas que também, por outro lado, professa uma ortodoxia morta, sem vida, sem vício, sem alegria de Deus, sem fervor espiritual, um intelectualismo árido, seco, morto e vazio. Precisamos de reavivamento. Precisamos de uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Não basta apenas ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração. Não basta apenas ter conhecimento, é preciso ter também experiência. Não basta apenas saber muito a respeito de Deus, é preciso ter intimidade com Deus. Eu olho para a Bíblia e vejo, por exemplo, a igreja de Éfeso. Jesus Cristo elogiou a igreja de Éfeso pela sua ortodoxia. Era uma igreja que não tolerava o engano, que não tolerava as falsas doutrinas, que não tolerava as heresias. Mas Jesus Cristo disse para aquela igreja: eu tenho uma coisa contra ti, igreja de Éfeso. É que tu abandonaste o teu primeiro amor. Doutrina sem vida não glorifica a Deus. Ortodoxia sem piedade não glorifica a Deus. Conhecimento teológico que não se traduz em vida, em prática de cristianismo, não glorifica a Deus. Há muitas pessoas ortodoxas, mas estão secas como um poste, sem vida, sem vício, sem alegria de Deus, sem entusiasmo, sem paixão pela obra de Deus, sem envolvimento com o reino de Deus. Nós precisamos de um reavivamento espiritual. Estamos vendo uma realidade triste no contexto evangélico, de muitas pessoas que se dizem protestantes, que se dizem reformadas, outros que se dizem calvinistas, outros que se dizem ortodoxos, mas estão com a vida absolutamente murcha, seca, árida. Igrejas que estão morrendo, igrejas que estão minguando, igrejas que estão diminuindo, igrejas que estão encolhendo, igrejas que estão perecendo, não por falta de conhecimento, mas por falta de aplicar este conhecimento na prática. Igrejas que muitas vezes estão ensimesmadas, soberbas, que acham que somente elas estão no reduto da verdade, enquanto são absolutamente críticas com os outros, mas não vivem esta verdade que professam crer. Precisamos de um reavivamento. Você olha, por exemplo, quando Jesus Cristo disse para a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna era o contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Jesus a corrigiu e a exortou. A igreja de Esmirna tinha amor, mas não tinha doutrina, e Jesus também a corrigiu e a exortou. Nós não podemos ter uma igreja que tem plenitude da sua cabeça e o vazio do seu coração. Isso não glorifica a Deus. Nem também glorifica a Deus aquela igreja que tem a plenitude do coração e o vazio da sua cabeça. Nós precisamos voltar a unir o que nunca podia ter sido separado, ou seja, ortodoxia e piedade. Nós precisamos de doutrina certa e de vida certa. Nós precisamos de conhecimento e precisamos de prática de cristianismo. Nós precisamos de teologia certa e de cristianismo certo. Nós precisamos de reforma e de reavivamento. Eu olho para a história da igreja e vejo que muitas vezes a ortodoxia por si mesma não pôde produzir os resultados que a igreja precisava. Só quando a igreja se humilha,
Só quando a igreja chora pelos seus pecados, só quando a igreja acerta a sua vida com Deus, só quando a igreja se prostra sob a onipotente e poderosa mão de Deus e clama por um despertamento, e clama pela plenitude do Espírito Santo de Deus, é que esta igreja é revitalizada, é fortalecida, é reavivada, e ela se levanta como que de um vale de ossos secos para se tornar um poderoso exército nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu aguardo um tempo em que as igrejas evangélicas desta nação se voltem para as Escrituras. Este é o meu sonho, este é o meu projeto de vida, este é o meu empenho ao percorrer a nação brasileira, é conclamar a igreja evangélica brasileira a voltar para a Bíblia, para que os púlpitos se tornem instrumentos da proclamação da verdade do Evangelho. Mas muito mais do que isso, nós precisamos ter uma vida cheia de Deus, da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus, porque não basta apenas conhecimento, é preciso ter vida no altar de Deus, vida cheia do Espírito Santo de Deus. Este país, a nação brasileira, precisa experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Não avivamento forjado, fabricado, não fogo estranho, não algo que o homem produz. Nós precisamos entender que avivamento espiritual é obra soberana do Espírito Santo de Deus. A igreja não produz avivamento, a igreja ora por avivamento, a igreja prepara o caminho para a chegada do avivamento, mas só o Espírito Santo de Deus pode produzir um verdadeiro avivamento espiritual. Você que está me vendo e ouvindo nesta hora, eu gostaria de conclamar você a buscar de Deus uma reforma espiritual na sua vida e a buscar um reavivamento espiritual para a sua vida. Para que você ore, para que haja uma reforma espiritual na igreja evangélica brasileira e para que esta igreja ela possa então buscar um reavivamento. Eu preciso dizer para você, não há reavivamento sem reforma. Não há plenitude do Espírito onde a palavra de Deus está sendo neutralizada por tantas novidades e heresias que têm encontrado guarida no campo e na seara evangélica brasileira. Nós precisamos nos voltar para a Bíblia e então buscar de Deus um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual. Eu quero orar com você e eu anseio ardentemente que você entre nesta cruzada conosco, que você abrace essa causa conosco, para que Deus, na sua imensa graça, nos dê a bênção de ver na nação brasileira uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Curva sua fronte, ore comigo por esta causa. Deus querido, nós precisamos, Senhor, de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. E nós precisamos, Deus, com tanta urgência, de um reavivamento espiritual. Tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Visita a tua vinha, Senhor. Ela está murcha. Ela precisa de vigor, de restauração, de cura, de vida nova, de vida plena, plena do teu Espírito. Nós oramos, Deus, para que um tempo novo da tua parte venha sobre nós, tempos de refrigério, tempos de restauração, tempo de reavivamento espiritual. É a nossa súplica, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.